Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, dicas, história de mães que contam pra gente os desafios e, claro, as delícias de educar filhos. O tema de hoje é muito legal, é um tema que poucas pessoas falam, mas é super importante. A gente vai falar sobre o excesso de uso das telas, mas sobre outra perspectiva. A gente vai falar sobre o campo da oftalmologia infantil. Eu trouxe uma pessoa muito legal para isso. Mas, claro, antes da gente começar, vamos lá, né? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte. Assim a gente pode levar esse tema para muitas outras mães, levar esse tema para que haja um conhecimento real e bacana sobre quais são os efeitos do uso excessivo das tecnologias para as crianças. E isso, claro, feito por uma pessoa que entende muito desse assunto. Você me encontra aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe. Você encontra agora no Instagram com um novo perfil, @Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento e sem cedilha. E também pelo WhatsApp 1999941739. Quer mandar uma dica para mim? Pode mandar. Quer mandar uma sugestão de tema? Mande também. A gente está aberta para isso. Afinal de contas, quando a gente troca informação, a gente se sente muito bem, se sente bem mesmo. E a gente compartilha. No fundo, a gente percebe que as nossas angústias, as nossas dúvidas, muitas vezes são comuns a todas nós. Muito bom isso, não é? Pois então, vamos falar um pouquinho sobre esse excesso do uso de telas e como isso interfere na saúde, não só física, não só mental, mas também na visão das crianças. Mães, prestem atenção. Por mais que todo mundo fale, parece que a gente esquece de que isso é um tema extremamente sério. A tela não é o amiguinho, a tela não é o companheiro. E olha, a tela muitas vezes é um grande disfarce para outras pessoas. As crianças muitas vezes não têm, muitas vezes não, as crianças não têm maturidade para entender todo o conteúdo que está por trás da tela. E às vezes adultos mal intencionados são capazes de fazer da tela uma grande oportunidade de usar essa ingenuidade das crianças. Isso é um caminho muito complicado. Veja, a gente não pode delegar à tela a função de entretenimento dos nossos filhos. Que tal brincar? Que tal oferecer materiais pedagógicos? Que tal fazer com que essa criança vá para a rua? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar hoje nesse podcast. Para falar sobre tudo isso, eu convidei a doutora Natália Della Rovere, que é oftalmologista infantil, mas quem vai falar dela é ela mesma. Bem-vinda, Natália. Gostei demais de ter você aqui. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para essas mães. Apresente-se para a gente. Obrigada, Esther. Primeiramente, agradeço pelo convite. É um prazer estar participando do Preocupações de Mãe e espero poder trazer algumas informações importantes que a gente acompanha no dia a dia do consultório, passos de formiguinha. E às vezes falando por outros canais a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Sem dúvida. Eu sou a Natália, sou oftalmologista, me especializei em catarata, estrabismo e oftalmopediatria. Hoje meu foco maior é em atendimento infantil e estrabismo. Que delícia. Você atende as crianças no consultório, tudo certinho? Atendo em consultório. E também trabalha em algum hospital, alguma coisa? Não. Trabalha alguma coisa não, nem No outro hospital eu acabo avaliando os prematurinhos. Era sobre isso que eu queria saber. Os prematuros. Vamos. Que existe um risco, né? Então, quando prematuros extremos, tem um risco de uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Então, em hospitais que têm um nível de suporte bom, tem que ter um oftalmologista para examinar. E eu acabo avaliando alguns bebezinhos aqui no Então, essa seria uma das últimas perguntas que eu ia fazer para você, mas você se antecipou, eu adorei. Porque você sabe que toda vez que eu vou fazer um podcast, eu estudo, viu? Eu estudo sobre o tema, porque eu quero mesmo que a gente possa trazer informação com segurança, informações boas. E ao estudar a oftalmologia infantil, eu vi que há
um teste que é o teste do olhinho. É sobre isso que você está falando? Não, Não, essa é outra coisa. é outra coisa. O teste do olhinho, ele é feito em todos os bebês, bom, na grande parte do Brasil. Tem alguns lugares do Brasil que ainda não é realizado. Ele deveria ser o teste do olhinho ou o teste do reflexo vermelho, ele faz parte dos testes que são feitos assim que o bebê nasce. Teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do coraçãozinho e o teste do olhinho. Ah, que legal poder falar sobre isso, porque a gente escuta muito pouco sobre esse tema, hein? Muito Vamos lá. pouco. O teste do olhinho, ele pode ser feito pelo próprio neonatologista, próprio pediatra da maternidade. Em alguns lugares do Brasil, a equipe de enfermagem é treinada para realizar esse teste do reflexo vermelho. Por que que esse teste é tão importante? Esse teste é importante para detectar doenças graves precocemente. Por exemplo, catarata congênita, um glaucoma congênito, uma opacidade da córnea, uma alteração da retina. Então, o que se espera? Se espera que o reflexo seja avermelhado e simétrico, igual dos dois olhos. Então, quando você tem alguma alteração ou uma ausência do reflexo, esse bebê é encaminhado imediatamente para uma avaliação oftalmológica. Caso esse reflexo seja ok, não tenha nenhuma alteração, é recomendado que a primeira consulta com o oftalmologista seja entre 6 e 12 meses de vida. Olha que legal. E sabe, mãe, é uma coisa bacana de você saber, porque esse teste, ele faz com que você já tenha uma intervenção precoce. Como em tudo, a intervenção precoce é fundamental. Intervenção precoce é quando você age sobre o problema precocemente, tá certo? Sem ter que esperar muita coisa para que esse problema venha se agravar ao longo do tempo. E mais, é bom, né, que a mãe, após esse diagnóstico, ou após souber, né, de qualquer questão em relação à visão, ela refaça, né, esses testes posteriormente, não é bom? Sim, se alguma mãe tiver dúvida se foi realizado no seu bebê ou não, geralmente na carteirinha do recém-nascido tem lá. Teste da linguinha, teste do coraçãozinho, às vezes está escrito ROV, reflexo olho vermelho. Então tá lá normal ou alterado, né? A grande maioria, se tivesse alterado, já teria sido orientado para procurar um oftalmologista. E se tem alguma dessas doenças já detectadas assim que nasce, precisa de uma intervenção precoce para esse bebê desenvolver uma função visual normal. Ah, que bom, gente. É bom ouvir isso. É bom a gente saber, porque para mim, eu tive meus filhos, né? Tive gêmeos e há 28 anos. Então, eu não lembro desse teste ter sido aplicado. Ele não era. Não era, não é? É Não. uma coisa mais recente. É mais recente. Ai, que interessante. Se eu não me engano, foi depois de 1992, 94, que foi obrigatório. Mas não é uma coisa tão antiga, não. Ele é mais novo. E ainda tem lugares no Brasil que não tem. E, infelizmente, não tem. Agora, dos prematuros é uma outra coisa. Então, quando o bebezinho... A retina, ela começa com os vasos a partir do nervo óptico. E conforme está dentro da barriga, esses vasinhos, eles vão indo do nervo óptico para atingir até a periferia da retina. Esse caminho, esse trajeto da vascularização deveria ocorrer até 38, 39 semanas intraútero. Quando o bebezinho ele nasce precoce, antes do tempo, essa vascularização ela acontece fora do útero. E por conta de quem tem um bebê prematuro sabe de toda a trajetória dentro de uma UTI neonatal. Então, coloca no oxigênio, tira no oxigênio, às vezes o bebezinho faz uma infecção, coloca no oxigênio de novo. Então, por conta desse excesso de oxigênio, o caminho, o trajeto dos vasos até a periferia da retina, ele não vai da maneira correta. E isso chama retinopatia da prematuridade. Em alguns casos, é preciso fazer laser ou até injeção dentro do olho para garantir um bom desenvolvimento da visão do bebezinho prematuro. Olha que legal, gente, para saber disso. Eu não sabia de nada disso, Ana. Você está me falando isso para mim está sendo um mundo novo. Eu não sei se todas as mães têm essa noção, têm essa consciência, porque eu realmente não tinha. E agora só quando eu for vó mesmo, né? Porque antes disso... A oftalmologia ela é muito segmentada, né? Nós temos muitas subespecialidades dentro da oftalmologia.
Então, tem as doenças da retina. Então, nós fazemos 6 anos de faculdade, aí faz os 3 de oftalmologia, depois a gente escolhe o que gosta mais de fazer. Então, tem pessoas que se especializam em retina, aí vai fazer uma subespecialidade em retina, outros gostam mais de glaucoma. Então, não é uma coisa muito difundida, porque são poucas pessoas, né, que fazem a especialidade, mesmo oftalmopediatria. Graças a Deus, as pessoas têm percebido mais a importância da prevenção, porque tudo que é criança é prevenção. Então, hoje, quem está se formando oftalmologista tem uma outra percepção para a oftalmopediatria. Isso me deixa muito feliz. Nossa, a mim também, porque e poder trazer você para falar sobre isso é muito bom, gente, é um negócio super bacana, porque eu não sei a quantas pessoas têm essa noção. Realmente, eu acho que não. Não tem. É uma informação meio no nosso meio, assim, né? Aham. Não é muito difundida. E você sabe, Natália, que com tudo isso que você está colocando, eu estou lembrando de um outro estudo que eu faço em relação aos 1000 dias do bebê, que era uma coisa bem bacana, mas eu trabalhava mais com a questão da cognição, então eu trabalhava muito com a audição, né, e com o tato, que era mais ligada à minha área de conhecimento. Então, eu me preocupava muito com a questão da audição. Então, eu falava muito para as mães, cante para o bebê, converse com esse bebê, porque ele vai ouvir, ele vai já começar a reconhecer. E em relação à alimentação, o que você come, realmente você já faz com que a criança tenha uma predisposição a gostar, não é? E isso tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Se você é uma pessoa muito ligada à bebida, a drogas, a medicamentos desnecessários, a criança também vai absorver da mesma forma, não só comida boa, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Mas eu ainda não tinha tido essa informação sobre a visão. Já vai entrar no meu curso agora, dos 1000 dias do bebê, eu já vou introduzir essa ideia, esse entendimento desse outro sentido, não é? Sim, com certeza. E o bebezinho, quando nasce, ele não enxerga igual a gente enxerga, né? Então, essa é uma dúvida muito comum no consultório. Mas ele já enxerga? Não, ele não enxerga. As células da retina, elas vão estar maduras o suficiente por volta entre 8 e 10 meses. Aí, eles vão passar a enxergar igual a gente enxerga. Então, a visão, o alcance da visão, ele vai aumentando com o passar dos meses. Então, até 30 dias, 40 dias de vida, o bebê ele se interessa muito por luz. Então, você pode estar em um quarto escuro e você vê ele virando os olhos para a direção da luz, procurando uma luz, né? E ele enxerga muito bem o rosto da mãe. Na verdade, não enxerga de forma nítida, mas ele se segue muito pelo cheiro e pela voz da mãe. Então, por isso que quando a mãe está amamentando, ele fica com aquele olhinho fixo, assim, nos olhos da mãe, né? Mas não é porque ele tá vendo a mãe perfeitamente, porque ele não tá, ele vê bem embaçado. E aí, com o passar dos meses, esse alcance da visão dele vai aumentando, vai melhorando. Então, os pais às vezes ficam ansiosos, né? Nossa, mas eu tô do outro lado da sala, ele não tá me vendo. Não, não é esperado que ele veja, né? Então, fique tranquilo, não é? Fique tranquilo, mamãe, fique tranquilo, papai. Ele não está te vendo, mas ele vai te ver. E olha, como é importante essa informação. E como ele vai ver você? Entende? Qual é o pai que ele verá? Qual é a mãe que ele verá? Nesse ponto, eu fico, aí a gente consegue entrar nesse nosso tema, que é o excesso de telas para as crianças e para o adolescente. As implicações disso, né, doutora Natália? Você deu um gancho muito legal. Ele ainda não te enxerga, mas ele vai te enxergar. E o que ele vai ver quando ele encontrar esse pai de fato? Quando ele encontrar essa mãe de fato? Porque, olha só, aí a gente retoma essa ideia das telas. Olha o quanto é importante. Na verdade, as crianças precisam das mesmas coisas que elas sempre precisaram. Atenção, amor, não é? Educação, limites, brincadeiras, é o que a criança precisa. Se ela tiver tudo isso, ela vai estar extremamente feliz, porque ela está tendo aquilo que de fato importa, a afetividade, o cuidado e o ensinar. Olha como isso é muito mais fácil. E hoje a gente percebe uma tendência muito grande
do tentar fazer com que terceiros tomem conta desse momento do lazer, da educação, não é? E a tela parece que está querendo tomar lugar fazer esse papel. Porque, vamos lá, eu entendo que a gente cansa muitas vezes. Eu também tive filhos, claro, eu cansei muito. Hoje eu não canso mais, eles já são adultos. Na verdade, eu quero mais é que eles venham me visitar mesmo. Mas eu cansei também. Muitas vezes eu queria paz. E olha, não é errado você não querer dar 1000% de atenção o tempo todo para a criança. É óbvio que tem momentos que ela vai precisar brincar sozinha, racionalizar sobre a brincadeira, uma série de coisas. Mas substituir tudo isso pela tela é muito complicado. Porque a gente deixa de oferecer esses momentos que são nossos para deixar que outros momentos venham ocupar o caminho. É o caso das telas. Eu vou fazer a pergunta para você que toda mãe me pergunta, porque eu sou um pouco chata em relação ao uso excessivo das telas. E eu não estou errada. Eu também tá? sou. Ótimo. Eu me sinto super tranquila em relação a isso. Sem culpa, tá? As mães perguntam para mim, quais são os riscos do uso excessivo de telas para as crianças e adolescentes? Ô, Esther, quais são? Tem risco? Tem. Mas é bom que a gente escute isso de uma especialista. Bora? Pode falar. Um pouco antes da pandemia, a gente já via algumas sequelas, as consequências do uso excessivo de telas, né? Depois da pandemia só piorou. Então, o número, né, o índice de miopia, de pacientes míopes, aumentou 400% nos últimos 2 anos. E é uma questão mundial, né? Não é só... Mundial, no mundo. Não é... Estima-se que até 2050, 50% da população mundial vai ser míope. Então, aquelas crianças que não eram míopes passaram a ser, e os míopes ficaram mais míopes. Então, esse é um assunto... A miopia eu vou só pontuar agora para depois falar um pouco mais. Claro, pode ir. Outra coisa que eu acabei observando, mas isso em mais adolescentes, eu já tive 4 casos de estrabismo súbito. A criança não tinha, adolescente não tinha estrabismo, de repente o olho desviou e ficou. Quando a gente tem esses casos de estrabismo súbito, a gente tem que fazer uma investigação neurológica. Ver o que pode estar causando. Será que é um tumor? Será que bateu a cabeça? Será que tem alguma coisa que pode ter gerado esse estrabismo? E eles ficam enxergando duplo. Porque quando os 2 olhos estão alinhados, o cérebro entende que a imagem está vindo do mesmo lugar. A partir do momento que um dos olhos desvia, um olho está recebendo a imagem de onde sempre veio e o olho que entortou está recebendo uma imagem do outro lugar. Então, o cérebro não entende por que as imagens estão diferentes e causa visão dupla, que nós chamamos de diplopia. E investigando, assim, esses pacientes viram do avesso para ver se tinha alguma patologia que pudesse justificar esse estrabismo súbito. E a grande maioria, os 4, eram de entre 12 e 15 anos, esses meus 4 pacientes. Era uso excessivo de tela. Eles passavam mais de 12 horas por dia no telefone. Gente, no celular, no tablet. E quando você foca para você enxergar de perto, você faz um movimento natural, um reflexo que chama convergência. Então, você levemente o olho entorta para dentro. Isso é um reflexo que existe na gente, né? Então, por conta de uma convergência excessiva, houve uma sobrecarga no músculo. E aí, às vezes até tinha um estrabismo lá latente, né? Que não tem como a gente identificar nesse momento, depois que já aconteceu. Mas essa força excessiva nos músculos retomediais causou esse estrabismo súbito. Então, isso que eu vejo da minha vivência, né, no meu dia a dia, mas já é uma coisa falada em congresso faz um tempinho. Uns 3, 4 anos já tem casos publicados sobre isso, que é o exame normal, exame neurológico normal, mas na história do paciente tem o uso excessivo de tela. Então, esse é uma outra coisa que o uso excessivo tem causado. Outra coisa muito comum é olho seco. Então, as crianças, elas piscam muito, ficam com o olho avermelhado, sente irritação no olho, porque
como fica muito focado na tela, esquece de piscar. E a gente só produz lágrima quando pisca. E o olho só fica saudável quando tem lágrima. Então, as crianças, elas ficam tão... Até a gente, se vai no cinema, assiste um filme que está muito interessante, você fica focada assim no desenho, no filme, dali a pouco você começa a sentir um ardidinho no olho e vem um lacrimejamento. Chama lacrimejamento reflexo. Então, o organismo entende que alguma coisa está errada ali e ele tenta suprir de alguma maneira. Então, começa a lacrimejar. Então, é uma das queixas mais comuns aí nos últimos 3, 4 anos, que a criança pisca muito, que ela reclama como se tivesse areinha no olho. É uma queixa de olho seco. Então, relacionada à tela, o que a gente mais vê hoje, o principal são essas 3, assim. E sabe, você está falando disso, eu estou lembrando da minha experiência, porque eu não passava tanto tempo, né, presa às telas, não passava. Hoje em dia eu sinto que eu tenho ficado muito mais tempo e eu gostaria muito de diminuir. Mas outro dia que eu fui ao cinema, eu uso leite de contato. Gente, essa sensação que você coloca é terrível, porque é bem isso mesmo, vai secando, vai secando, vai secando. Eu tinha a impressão que meu olho estava querendo jogar fora a lente de contato. Parece que tem pedrinha. É terrível. E agora, veja, eu consigo identificar isso. Eu consigo perceber a criança. Será que ela consegue perceber essa sensação? E quando ela percebe essa sensação, ela consegue associar essa sensação ao olhar fixo? Não. Não. Nem os pais. Nem os pais. Quando eles trazem a criança com essa queixa no consultório, é porque a criança está piscando muito. E aí, quando eu pergunto em que momento que ela pisca muito, é mais quando tá na tela. Entendi. Entendeu? Então, nem eles conseguem associar. Eles acham que caiu alguma coisa no olho, que tá com alguma conjuntivite, que tá com coceira. Mas aí, quando eu pergunto qual momento que pisca mais, geralmente é quando a criança tá entretida com tela. E olha, gente, televisão é tela, só para avisar, viu? É menos pior, mas é tela. É tela. É tela. Então, só para a gente poder... Olha que coisa, né, Natália? E você está falando, eu fico aqui pensando. Você não é a primeira a falar. O mundo inteiro está falando sobre isso. Os pais escutam isso constantemente. E a minha grande pergunta é, mãe, se você está ouvindo, pai, se você está ouvindo do mundo, das pessoas, da ala médica, da ala educacional, se você está ouvindo, por que é que você permite? Aquilo que não te faz bem, você lança fora de você. Se você está ouvindo que isso faz tão mal para os seus filhos, por que é que você permanece, né? Por que você permite? E não é só o permitir, às vezes. O uso excessivo, o uso abusivo. E a gente sabe que existem regras para esse uso. Existem determinações feitas pela Organização Mundial da Saúde no geral, pelas alas médicas especificamente, pelas alas da educação especificamente. Então, é uma coisa que está todo mundo sabendo, uma coisa que está todo mundo ouvindo. E mesmo assim, não é incomum, aliás, é muito mais comum a gente chegar ao restaurante e estar o pai e a mãe numa tela e a criança de 1 ano, 2 anos, na tela também. A criança brincando com a tela como se a tela fosse o seu único entretenimento. E aí eu pergunto, claro que tem muita gente que já sabe, muita gente sabe, finge que não sabe, mas é sempre bom repetir. Quais são os limites propostos para cada idade do uso de cela? Pergunta importante. Olha, saiu um cela ao invés de tela, né? Que eu sibilo, tá? Então, como eu falo, às vezes dá uma trocada aqui. Pergunta extremamente importante e eu reforço isso em todo paciente que entra no consultório. Eu não vou ser hipócrita, eu tenho 2 filhas e, às vezes, a gente precisa de 5 minutos para você terminar de lavar o cabelo, você precisa terminar de fazer uma comida, você precisa terminar uma ligação e o que é mais fácil é você dar a tela, né? Então, no mundo ideal, seria bom não expor a criança a nenhum tipo de tela. Mas
eles são uma geração diferente da nossa, né? Então, a tela faz parte do dia a dia deles. Tem algumas escolas que estão colocando Chromebook, tablet para fazer algumas atividades. Então, a gente não pode ser assim nem 880, né? Tem que tentar achar um meio termo. A recomendação, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Oftalmologia Pediátrica, é que as crianças até 2 anos de idade não sejam expostas a telas, principalmente celulares e tablet. De 2 aos 5 anos de idade, 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia. De preferência dividido, né? Não 2 horas seguidas. E dos 11 em diante, dos 11 aos 18, 19 anos, 3 horas por dia. Essa é a recomendação. Então, tentar, nos momentos que der, preferir a televisão, ao invés de telas para perto. O mais perigoso são as telas para perto, celular e tablet. A televisão, por ser mais longe, às vezes a criança, ela começa a prestar atenção em outras coisas que estão ao redor dela antes de olhar para a televisão. No celular e no tablet, não. É aqui e eles têm o controle. A qualquer momento, é só fazer assim que eles mudam, né? Então, nem exercitar a paciência, a tolerância, a gente ensina dando telas, né? Mas se tiver como escolher entre televisão, celular ou tablet, sempre optar pela televisão e deixar para o celular só o que tem para fazer no celular e no período mais curto, dentro da recomendação. E apesar disso tudo, né? Apesar desse conhecimento, às vezes fica mesmo. O que você falou é interessante, fica mesmo. Para muitas mães, e elas falam isso para mim, ô Esther, mas sabe, às vezes eu preciso de 10 minutos para mim. Eu preciso de tudo isso que você colocou. E nós precisamos mesmo. Eu tenho consciência disso e não dá para ser hipócrita mesmo, que a gente de vez em quando precisa. Mas sabe a diferença entre de vez em quando e hábito? Esse é o grande problema. O de vez em quando é o de vez em quando. O hábito é o hábito. Portanto, estar num restaurante, estar num espaço aberto e a criança ficar na tela, isso não é eventualmente. Uhum. Isso passa a ser hábito. E aqueles bons momentos, né, de você conseguir conversar, trocar com essa criança, ouvir a criança, porque tudo isso, todo esse mundo concentrado da tela faz com que essa criança não interaja com você. E é importante que ela interaja com você. Conte para você as coisas, converse, divida. Isso é muito importante. Então, eu fico sempre imaginando, vamos lá, né? Quando eu penso, ou quando as mães dizem para mim, você acha que eu tenho que dar celular para o meu filho? Eu tenho 4 perguntinhas que eu faço para essa mãe. Vamos ver, eu acho que nessa hora tem que pegar o caderninho de nota. Anota aí, porque essas perguntinhas são muito boas e vocês vão entender por que é que eu faço essas perguntinhas. Mas antes, claro, vai lá. Tá gostando? Esse assunto te interessa? Você acha que tem mais mães que gostariam de ouvir? Você acha que é bom compartilhar? Então faz isso, vai lá. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Você vai sempre receber uma notificação do que vem de novo nesse canal. Curte, compartilha. Eu tenho certeza que muitas mães vão gostar de ouvir tudo isso que a gente está falando aqui e mais, vão gostar de aprender com isso. E se você tiver qualquer dúvida, se você quiser dar uma sugestão em relação ao tema, o uso das telas, manda para a gente. Tenho certeza que a doutora Natália vai adorar saber o que esse mundo pensa, né, sobre esse uso das telas. E eu também vou gostar de poder te ouvir, responder, e assim a gente se ajuda. A sua dúvida pode ser a mesma dúvida que eu tenho ou que eu tive, e a dúvida de outras mães, de outras famílias, tá bom? Então vamos lá, anota, caderninho de nota. Quando a mãe diz para mim assim, eu acho que já dá para eu dar o celular. Então, essas minhas 4 perguntinhas são, é bom ter o celular? É bom para quem? Exato. Faz bem ter o celular? Faz bem para quem? Você precisa do celular mesmo? Seu filho precisa do celular ou ele quer o celular? Porque quando a gente põe na balança essas 4 perguntas, né, doutora Natália, você começa a criar
uma forma de compreender se está ou não na hora dessa criança ter o celular ou a tela. Sim ou não? Sim. O celular vira uma babá, né? Então, eu falo que o celular só é bom para os pais, para as crianças. Não é bom para nada, para o desenvolvimento, para a parte visual, para a parte de fala. Então, não é bom. É bom para a gente quando a gente precisa. Quando você precisa daqueles 5, 10 minutos para você terminar de resolver as coisas, né? Então, mais uma vez, a orientação seria, no mundo, né? É uma utopia isso. No mundo ideal, seria não expor a telas. Mas, dentro da realidade de cada família, é importante tentar se adequar, né? Fazer as substituições, que é importantíssimo. Então fica 2 horas no celular. Por que não ficar 1h30 na televisão e 30 minutos no celular? Então, porque a gente tem que tentar dançar conforme a música, né? Exatamente. Tem algumas famílias que não tem como tirar totalmente, né? Então, mas pelo menos tentar adequar, reduzir esse tempo já vai estar ajudando bastante. E você sabe por quê que eu penso isso e é uma coisa muito legal da gente imaginar? Quando eu ponho essas 4 perguntinhas, o que retorna para mim é a ideia da intencionalidade e a consequência. Então, qual é a sua intenção ao dar o celular? Ponha no papel. Coloque ali. A minha intenção ao dar o celular é: eu preciso que ele se comunique comigo, porque eu quero saber onde ele está. Eu preciso que ele responda a uma mensagem. A escola às vezes pede uma atividade porque existem escolas que pedem mesmo atividades, e no sentido do uso consciente, né, da tecnologia. Então, a gente sabe que isso acontece. Então, qual é a intencionalidade ao dar? Qual é a consequência ao liberar, ao permitir que isso seja irrestrito? Então, quando você põe no papel intencionalidade e consequência, você vai saber exatamente se está ou não na hora de dar o celular. É o primeiro ponto que eu coloco. O segundo ponto que eu coloco, doutora Natália, é o seguinte. Tá bom, eu estou dando por quê? Realmente você precisa disso? Então, se você precisa, a gente vai adequar o que você precisa à sua idade. Não deixá-lo feliz em ter o melhor o mais fantástico de todos os equipamentos, porque, vamos entender, ele precisa para quê? Então, se você colocou no papel, né, o porquê que ele precisa, então você sabe qual tipo de aparelho você vai oferecer, não é mesmo? Uhum. Então, agora o que eu sinto é que, às vezes, com a vontade de só agradar, a ideia de meu filho vai ser feliz e ele vai ter acesso a tudo porque ele vai ser feliz, começa a existir uma confusão em o que é prazer e o que é felicidade. Né? Uhum. A felicidade, ela vem de dentro para fora. Então, quando você oferece alguma coisa para a criança e você deixa claro que o ter o melhor equipamento do mundo vai fazer dela feliz, e às vezes não, porque o cérebro da criança ele é muito interessante, gente. O cérebro da criança, como de adulto também, né? Ele se adapta às inovações, à novidade. Aquilo que é novidade é muito legal. Você fica com aquilo, você cuida daquilo, dali a pouco aquilo já não é tão legal assim, porque você já decifrou, você já identificou, você já sabe como funciona. Aí aquilo acaba sendo mais uma coisa, não é? O interesse vai sumindo. E a gente vê isso em tanta gente. Eu vejo isso quando uma pessoa compra um relógio super bacana e eu não quero nem usar muito, porque eu não quero que gaste bateria. Dali a pouco está usando o relógio, está batendo o relógio está riscando, porque ele sabe que depois desse virá outro. Depois o outro virá outro. Então, a novidade, ela fica por um período. Aquilo lhe causa um prazer. O prazer é efêmero, acaba logo, vai embora. A felicidade não. A felicidade é aquilo que você constrói, não é? É aquilo que vem de dentro para fora, porque você gostou exatamente, às vezes nem é do objeto, mas da sensação que esse objeto te traz. A coisa gostosa, o apego afetivo. Então, sabe, gente, talvez começar a pensar no como isso vai ser oferecido e
de novo, né? Qual é a intencionalidade de você ter isso e qual é a consequência de você ter mais do que isso. Eu li um livro que eu gostei muito, que chama Minimalismo. E eu aconselho as pessoas a lerem. Porque às vezes a gente precisa de tão pouco, Tão pouco. a criança precisa de tão pouco. E quanto mais nós oferecemos, mais a criança vai querer. É. Ela vai querer mesmo, ela vai querer sempre o que vem a mais. A mais, a mais. E onde isso para? Pois é. Onde isso para? Onde isso para? Onde isso para? Bom, falando agora de saúde, que eu já filosofei, né? E eu não aguento. Já falando de saúde, porque a gente fala bastante das questões sociocognitivas, a gente fala muito das questões afetivas, mas das questões de saúde. Eu sempre gosto de perguntar quais são os reais problemas que a tela causa. Isso a gente já conversou bastante. Mas, efetivamente, como é que a escola pode ajudar a identificar problemas relacionados à visão? E depois eu te falo por quê. Eu recebi uma cartinha de uma mãe bem simpática. Vamos lá. Cartinha que eu falo é e-mail, tá? Que eu sou da época da cartinha. Tanto os pais ou a escola, né? Eles conseguem identificar melhor a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, tá? Então, a criança, ela começa a levantar e ir próximo da lousa. Ela começa a olhar no caderno do amiguinho, porque ela não está conseguindo enxergar a lousa. Ela começa a copiar errado. Ela franze, aperta o olho para conseguir enxergar. Tem uma dor de cabeça constante. Então, principalmente depois de alguma atividade que fez esforço visual, então depois de uma leitura, depois de ter assistido um desenho, esses são os principais sinais, a gente chama de astenopia, que são os sintomas de cansaço depois de um esforço visual. Então, a miopia ela é muito mais fácil de ser identificada, tá? O que a gente se preocupa muito é com a hipermetropia, que é outro probleminha que precisa de óculos, que as crianças enxergam bem de longe. Então, existe um problema, que um dos mais comuns dentro da oftalmologia, que chama ambliopia, mais conhecido como olho preguiçoso, que está muito mais relacionado à hipermetropia. Existe na miopia, existe no astigmatismo também. Mas a hipermetropia, ela é mais difícil da gente diagnosticar, porque geralmente a criança ela enxerga bem de longe, né? Então, o problema da hipermetropia ele é média distância. Então, quando que os pais de pacientes hipermétropes levam pra gente? Ou quando a criança reclama muito de dor de cabeça, então, tá reclamando de dor de cabeça constantemente. Você faz o exame e tem um alto grau de hipermetropia. Ou quando o olho começa a virar. Então, existe um estrabismo que chama estrabismo acomodativo, que está relacionado a altos graus de hipermetropia. Ou, o que é mais comum, a gente detecta na rotina. Então, vai levar a criança, o paciente, no exame de rotina e a gente detecta que tem um alto grau de hipermetropia. Aí vem aquela surpresa, nossa, mas eu nunca percebi. E geralmente os pais se sentem culpados. Eu falo, não, mas vocês, nem os professores teriam como perceber, porque eles enxergam bem de longe. Então, é muito mais fácil perceber a miopia do que a hipermetropia. Inclusive, doutora Natália, você está falando, eu estou lembrando assim, toda vez que alguém pergunta, você tem algum problema de visão, tem miopia? É como se só existisse a miopia. A miopia, exatamente. É porque eu acho que é o nome mais fácil, né? Mais fácil, né? Porque tem a miopia, que é para longe, a hipermetropia, que é média distância, e o astigmatismo, que é o contorno. Depois, com 40 anos, vem a presbiopia. Não tem nenhum. A miopia é o mais fácil, o nome mais fácil de lembrar. Aí, quer ver, né? Que é o braço curto, né? Eu só tenho o braço curto. É o braço curto. É a presbiopia, que só vai aparecer a partir dos 40 anos. Então, acho que as pessoas falam mais da miopia porque é o nome mais fácil de falar, né? Mas a hipermetropia é muito mais difícil da gente diagnosticar através de sintomas. A gente pega muito mais no exame de rotina, né? E é importante lembrar que o desenvolvimento da função visual da criança termina entre 7 e 8 anos de idade. Então, supondo que aquela criança tenha um grau baixo no olho direito e tenha um grau alto no olho esquerdo.
Aquela criança com os 2 olhos abertos, ela não sente diferença alguma. Porque o olho bom é o olho que leva. Em nenhum momento da vida, ela tampou os 2 olhos separadamente para saber se ela enxergava bem ou não. Então, esse é o perigo da ambliopia. Porque geralmente é uma diferença de visão entre os 2 olhos. Se você não leva numa consulta de rotina, você não tem como saber se existe uma diferença de visão. Então, a gente recomenda essa avaliação precoce, né? Então, a primeira avaliação entre 6 e 12 meses, depois ela deveria ser anual, justamente para a gente poder acompanhar algumas coisas que são mais comuns na infância. Então, a ambliopia. Se você não trata até os 7, 8 anos, essa diferença de visão vai existir para o resto da vida. Não adianta fazer cirurgia, não adianta usar óculos depois, não adianta colocar lente de contato, não adianta. É uma questão de estímulo. O olho que tem o menor grau, a retina recebe uma imagem limpa. E o olho que tem mais grau recebe uma imagem embaçada. Se você não ensina essa retina a enxergar de uma maneira diferente, o cérebro acha que aquilo ali é o normal e aquilo vai ser para sempre. Qual que é a importância disso? Um piloto de avião, por exemplo, tem que ter uma visão boa nos 2 olhos. Um piloto de avião com ambliopia não pode ser piloto. Então, será que a gente sabe? Eu vou começar a perguntar. Moço, você vai... com certeza, eles são muito... As companhias aéreas são muito criteriosas. Com certeza. O piloto não pode ter estrabismo, não pode... Tem uma série de avaliações que a gente tem que fazer no relatório para eles, né? Sim. Eles são muito rígidos. Brincadeiras à parte, com certeza. Mas as pessoas não têm noção disso. Então, por que é importante a gente levar? Mas nem lê ainda. Não sabe nem falar, não tem problema. Como que a gente avalia uma criança, por exemplo, com autismo não verbal? Eu consigo avaliar. A gente tem nossas técnicas, nossos aparelhos que a gente consegue avaliar. Isso que eu ia perguntar, era uma outra questão. No caso da criança autista não verbal, como que era, aliás, uma das perguntas que eu ia fazer. Como que a oftalmologia consegue identificar? Nós temos nossas técnicas, né? Então, eu geralmente uso... Se o paciente consegue sentar na cadeira de exame, se ele não se assustar com o refratômetro, né? Aquele óculos gigante, alguns não aceitam, de jeito nenhum, aquilo lá. Nós temos uma régua, chama régua de esquiascopia, que faz exame em bebezinho. E usa o retinoscópio. Então, através do reflexo da retina, eu consigo saber o grau do paciente, né? Então, não tem desculpa. Não é porque a criança não fala que ela não pode ser avaliada. Vocês ouviram isso? Alguns anos atrás, acreditava-se... Alguns anos, 10 anos, não faz tanto tempo assim. Os pediatras geralmente encaminhavam para a gente na fase pré-escolar, pré-alfabetização, para saber se está enxergando bem ou não. Só que pré-alfabetização é 6 anos de idade. Se tem uma ambliopia, eu tenho 1 ano para correr atrás do prejuízo. Entendeu? Então, hoje, ficou mais comum esse encaminhamento para o oftalmologista, principalmente depois do caso do Thiago Leifert, do retinoblastoma, né? Porque o retinoblastoma, graças a Deus, é uma doença muito rara. Só que ele é mais comum entre 8 meses e 2, 3 anos de idade. Então, os pediatras começaram a encaminhar para a gente mais cedo por conta do retinoblastoma. Só que foi possível diagnosticar muito mais estrabismo, muito mais ambliopia, muito mais miopia do que retinoblastoma. Porque o retinoblastoma, nós temos cerca de 200 a 300 casos novos no Brasil por ano. O Brasil tem uma população de 220 milhões de habitantes, né? Então, é muito, muito raro. Só que esse alerta foi tão importante que a gente tem diagnosticado coisas muito mais comuns e tratáveis por conta desse alerta do retinoblastoma. Achei isso espetacular. Espetacular. Porque, assim, existem muitos mitos e verdades, né? Que as pessoas... Eu sempre faço o quadro mito ou verdade, né? Então, algumas mães perguntaram para mim assim: ter gato deixa a criança cega quando a gente está grávida? Não. Ter gato. Eu queria entender, mas por que ter gato? Mas eu tenho... Toxoplasmose. Ela falou, eu associei isso, mas toda pessoa que tem gato vai ter um filho cego? Não, gente, não. Né? No Brasil, por ter uma alta incidência de toxoplasmose congênita,
os pré-natais, mesmo do SUS, é feito sorologia para toxoplasmose nos 3 trimestres. E você consegue identificar e já agir Já tratar. sobre. Uhum. Ah, tá. Já. Entendi. E quanto mais precoce o tratamento, menos sequela o bebê vai ter. Porque essa foi uma pergunta para mim, a mais inusitada de todas. Por que o gato? Daí eu associei, né? Não é só o gato. A grande maioria da Atenção, contaminação, você que perguntou do gato. a grande maioria da contaminação vem de verduras mal lavadas e carne mal cozida. Então, o animal contaminado faz cocô lá perto da plantinha, né? Aí vai o porquinho, come lá, né? Você não lava direito aquele alface, não lava direito. Geralmente são folhas, né? Tá lá, o bichinho tá lá e você ingere aquilo. É muito mais fácil você adquirir a toxoplasmose ingerindo alguma coisa do que pela arranhadura do gato. Muito mais fácil. Olha que loucura, né? Porque, assim, já pensou se a gente não vai poder ter gato no mundo, né? É porque e não são todos os gatos que são E nem contaminados. são todos os gatos. Né? Claro. E onde transmite é pelas fezes, né? Então, não é todo gato que é contaminado com toxoplasmose. Quando eu perguntei da escola, porque uma mãe mandou uma história muito legal. Ela falou assim: o meu filho, ele ia para a escola e ele via a professora. Então, ele conhecia a professora. Quando um dia ele chegou em casa e falou assim: mãe, mudou de professora. Mas mudou de professora? Mas a escola não avisou que mudou de professora, não, mas mudou de professora. É outra professora? É outra professora. E essa mãe foi até a escola para falar: olha, a gente mudou a professora, não estou sabendo. Não, não mudou a professora. Mas o meu filho falou que mudou a professora. Não, ele mudou de lugar. Olha que interessante. Nossa, que judiação. Que judiação. Meu Deus. Porque ele... olha o Tadinho. grau, né? A consequência de uma não avaliação precoce, o que pode causar. Então, assim, se ele estava na frente da sala, ele via a professora. Quando ele passou para o fundo da sala, Judiação. ele não mudou a professora. Tadinho. Ele deixou de ter contato com a fisionomia dela, de tão o grau. Agora, todo mundo chama de miopia, né? Que é o mais provável, ou não, agora já não sei, já estou na dúvida do que pode ser, né? Mas ele deixou de reconhecer o rosto, a fisionomia da professora. Então, eu acho que essa atenção a gente tem que ter constante, né? Com A certeza. escola, quando for mudar a criança de lugar, observar a mudança da rotina também, do como ela está entendendo agora o que está sendo colocado na lousa, não é? Começar a prestar atenção dessas dicas que você deu. Aperta os olhos, copia do amigo, entende? Então, é um olhar que a gente tem que ter. E mesmo quando essa criança está fixa na tela, não é? Está bem próximo. Não dá para saber se essa criança está ou não enxergando alguma coisa. Quando ela deixa, né, de estar fixa na tela e passa para um outro ambiente, o que ela vê, né? Como ela vê. É uma coisa interessante de se pensar. Uma outra coisa que uma mãe me perguntou foi sobre a cirurgia da miopia, que é uma outra coisa que todo mundo fala. Com quantos anos uma criança pode fazer a cirurgia da miopia? Não pode fazer criança. A gente tem que esperar estabilizar a miopia. E isso pode Por demorar? volta dos 22, 23 anos. Não pode fazer Estabiliza. criança. Hoje nós temos alguns tratamentos um pouco antes da pandemia. A gente já fazia pontualmente em alguns pacientes. E a gente observava um aumento da miopia a cada 6 meses, que é o colírio de atropina. Então, nós fazemos alguns exames para poder fazer o acompanhamento desse paciente, né? E ver se tem indicação do tratamento. E depois da pandemia, aumentou muito a nossa prescrição de atropina para as crianças, porque os míopes estão ficando mais míopes e quem não era míope está ficando, né? E há uns 1 ano, 2 anos, tem umas lentes de óculos, chama lentes de defocus periférico, que também controlam a progressão da miopia. Vai existir a miopia? Vai existir, mas ela vai aumentar de forma mais lenta. Então, é para diminuir, desacelerar a progressão da miopia. Então, assim, quando a gente fala o que é miopia, o que é hipermetropia e o que é astigmatismo, né?
Qual que é a diferença dos três? O astigmatismo está associado à córnea, que é a parte da frente do olho. Então, existe uma irregularidade da córnea, existe uma curvatura na vertical, uma curvatura na horizontal. A diferença dessas curvaturas gera uma irregularidade na córnea, que é o astigmatismo, que causa distorção das coisas. Então, é muito comum um paciente com astigmatismo confundir o N com H, um P com F, o E com B, que são letras parecidas, mas ele não tem a definição de contorno. Hipermetropia e miopia têm relação com o tamanho do olho, diâmetro de olho. Então, o olho míope ele é um olho grande, e o olho hipermétrope é um olho pequeno. Então, espera-se que mais de 85% das crianças tenha hipermetropia. Por quê? Porque tudo na criança é pequeno. O nariz, a orelha, os dentes, o dedo, tudo na criança é pequeno. Então, a gente espera que ela tenha um olho pequeno. Conforme essa criança vai crescendo, o olhinho vai aumentando de tamanho, a hipermetropia vai diminuindo, que é um processo natural chamado emetropização. Todo hipermétrope precisa usar óculos? Não. Não é todo hipermétrope que precisa usar óculos. Por isso que é importante a avaliação. Se tem estrabismo é uma coisa, depende do tipo do estrabismo. Se tem a visão igual nos dois olhos, se tem diferença de grau entre um olho e outro. Então, depende de várias coisas que a gente avalia na consulta para determinar se precisa ou não. A miopia é o olho grande. Então, a criança ela já tem um diâmetro de olho maior. O que vai acontecendo com o crescimento da criança? O olho vai aumentando, a miopia vai aumentando. Então, essa história do uso óculos que vai diminuir o grau não serve para miopia. Ai, show, porque eu cresci dizendo, se você tirar o óculos, sua miopia vai... Se você não usar o óculos, a sua miopia vai aumentar de qualquer mas maneira. se você usar o óculos, Não. você vai ter... A sua miopia vai subir, você vai ver. Mito, olha lá, era essa a ideia do mito, gente. É mito. Não então, como nós sabemos que as crianças vão crescer e o diâmetro do olho vai aumentar, e as telas têm feito com que esse aumento, esse alongamento do olho seja de forma acelerada. Então, esses tratamentos que tem tanto da atropina quanto as lentes de defocus é para fazer com que esse alongamento do olho seja mais lento, para que essa criança não tenha uma alta miopia. Entendi. Entendeu? E olha a tela de novo nesse processo. Então, é recomendado para todas as crianças diminuir o tempo em tela e aumentar atividades ao ar livre, principalmente para filhos de pais míopes. Quando você tem ou pai ou mãe míopes, 50% de chance da criança desenvolver miopia ao longo da vida. Quando você tem pai e mãe, a gente só não pode falar 100% porque na medicina não é 0%, nem 100%. Tudo. Mas é um risco muito maior, tá? Então, o sol é um fator, a luz ambiente, né, a luz natural, é um fator que faz com que esse crescimento seja mais lento. Então, ele é bom contra a miopia. Então, mais uma vez, tem que sair de tela e ficar ao ar livre. Ao ar livre. Sair de tela e... Olha que interessante. Sair da tela e ir ao ar... É o que precisa, não é? E aí a gente volta à ideia primeira. Criança precisa do que ela sempre precisou. Não é? Brincar fora, contato com o mundo, né? Carinho, afetividade. A tela não vai resolver isso para você, muito pelo contrário. Não resolverá. Natália, eu sei que a gente tem um tempinho contado hoje, né? Doutora Natália foi muito delicada em aceitar o convite. A gente sabia que nossa conversa ia ter que ser uma conversa rapidinha, apesar de que nem foi tão rapidinha assim, viu? Mas fico à disposição. Isso, não vai ter que voltar, com certeza. Já aceito o convite antes, já. Para a Sala é Nossa, esse novo canal que a gente vai abrir, esse novo o espaço que a gente vai ter, que a Sala é Nossa, já está convidada. Muito obrigada. Poder fazer essa conversa obrigada com outros profissionais, outros especialistas em várias áreas. E a Sala é Nossa vai ser a Sala Nossa mesmo, né? Um espaço mais ou menos parecido com esse. Nós estamos fazendo hoje um treino da Sala é Nossa, né? Mas ninguém sai daqui sem dar as três informações básicas. Eu falo igual o Gênio, né? Primeiro, uma dica para essas mães em relação ao uso excessivo das telas. É tentar diminuir o máximo. Nós sabemos que cada família, né, cada núcleo familiar funciona de uma maneira, né? Então é muito difícil você falar faça isso ou faça aquilo, mas que todos tenham consciência dos malefícios e tentar diminuir o máximo que der. E colocar as crianças para brincar ao ar livre, né? E o exame de rotina. Nunca passou? Tem que passar.
Ah, tem 1 aninho, tem que passar no oftalmo. Ah, tem 2 aninhos, não fala ainda, tem que passar no oftalmologista. A gente tem nossas técnicas para saber se essa criança está enxergando ou não, se tem alguma alteração no fundo do olho, se precisa de óculos ou não. É importante que a primeira avaliação seja antes dos 6 anos de idade, porque se tiver alguma alteração, a gente precisa dar tempo de correr atrás. É um caso, mas eu acho que você me contou, mas pode trazer Vou um contar caso outro. bem É um bacana. um menininho de 2 anos e meio. Ele tinha tido um diagnóstico recente de autismo. E por desencargo, a mãe resolveu levar na consulta. Mas por que que ele tem autismo? Ah, porque ele não faz contato visual, porque ele não tá falando, porque ele brinca sozinho. Tá bom, vamos fazer o exame e tal. Tinha 2,5 de miopia. Não é tanta coisa, hein? 2,5 de miopia não é tanta coisa assim. E geralmente, quando eu prescrevo óculos, eu peço para usar 6 semanas, são 45 dias, para aquela retina ser estimulada da maneira correta com a lente certa, né? Para aquela imagem chegar da maneira certa no olho, né? Esse menino voltou 45 dias depois, ele contava os meus dedos, ele pegava meus dedos, 1, 2, 3. Em 45 dias, esse menino começou a falar. Então, hoje, né, quem faz acompanhamento de atraso do desenvolvimento, déficit de aprendizagem, hoje, graças a Deus, ele é multidisciplinar, né? Então, os neuropediatras, neuropsicólogos, passa no oftalmo, passa no otorrino, porque às vezes a criança não está aprendendo porque ela não ouve, a criança não está aprendendo porque ela não vê. Então, isso foi um caso, assim, que me marcou, sabe? Eu falei, poxa, a criança não estava enxergando, era por isso que ela não fazia o contato visual. Não é um autismo, né? Então, durante a investigação dos transtornos, TDAH, TOD, TEA, precisa ter uma avaliação para saber se funcionalmente está tudo ok, se organicamente está tudo ok, né? Se está tudo trabalhando certinho, né? Antes da gente fechar um diagnóstico. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Ó, você está falando e é bem isso. Eu recebo no consultório mães que dizem, ai, foi diagnosticado com autismo. E é uma das primeiras coisas que eu falo você já fuçou em todos os cantos para você saber? Porque assim, para a gente fazer uma intervenção com um diagnóstico de autismo, a gente tem que estar muito certeira, porque a intervenção, ela é própria para aquele caminho, Exatamente. seja para qual for. E por isso que o seu convite aqui foi muito bem pensado, porque a gente tem recebido, sim, crianças com algum problema, ou na visão ou na audição, e o diagnóstico de autismo aparece como em primeiro plano. Então, quando a gente fala nesse trabalho, mãe, multidisciplinar, multiprofissional, você ter todas as especializações olhando para esse problema, isso é fundamental, porque aí a gente fecha esse diagnóstico de uma forma certeira. Sim. Outra, é óbvio que ninguém precisa também ficar refém do diagnóstico, porque algumas coisas a gente consegue já ir trabalhando dentro do próprio consultório, até porque às vezes demora, né, Natália? O diagnóstico é uma coisa demorada e para a gente 6 meses é uma coisa, para uma criança 6 meses é outro Muda caminho, completamente muda a vida da completamente, criança. exato. Sim. Agora, você veja a importância disso que você colocou, né? Você traz esse olhar, você consegue trazer essa intervenção precocemente, olhar para esse conteúdo antes da gente já fechar um diagnóstico e trabalhar essa criança, às vezes, da forma errada mesmo, né? Então, veja a mudança, veja a importância desse trabalho multidisciplinar, multiprofissional, que a gente tenha todas as especializações olhando para aquilo de fato. Perfeita essa sua fala, perfeita. Só para eu fechar, eu tive um filho, tenho, né, um filho que ele foi diagnosticado com uma cegueira. E foi uma coisa difícil para a gente no começo, porque eu não conseguia ver essa cegueira. E a hora que você vai olhando, estimulando, procurando, você chega, às vezes, a uma coisa inusitada, né? Como eles eram trigêmeos, meu filho teve um afundamento da caixa craniana e o nervo óptico ficou comprimido.
Se a gente não tivesse fuçado aquilo de uma forma muito efetiva, nós teríamos feito várias cirurgias na cabeça do Pedro, porque seria, não, vai ter que ampliar esse crânio, e às vezes uma coisinha muda, né, esse olhar. E eu lembro que na época, por isso que está associado a isso que você coloca, no sentido de que vamos olhar o tudo, né? Não vamos só parar num negócio e fixar naquilo como se fosse uma causa única. E eu lembro que na época teve um ortofacial que falou assim, nós vamos ampliar, ao invés de a gente ficar fazendo a cirurgia no cérebro, nós vamos ampliar, como é que chama isso, doutora? A arcada? Isso. Arcada dentária. Sei. Hoje eu já não lembro mais o que ele falou, ele usou um termo lá. E ao ampliar, o cérebro encaixou-se num lugar específico, tudo passou a ser irrigado novamente, ele passou a enxergar, a sentir cheiro de novo, a ouvir pelo lado esquerdo. Houve uma mudança importante nisso, não é? Mas por quê? Porque a gente, de fato, foi olhando ponto a ponto antes de fixar num único problema, numa única causa. Muito bom. Agora, claro, onde as pessoas podem encontrar a doutora Natália, caso, né, elas vejam, se identifiquem ou possam compartilhar esse conteúdo com outra pessoa. Nas redes sociais, eu tenho o Instagram, né, que é o meu principal meio de comunicação, de dicas, que é doutora, DRA, Natália, não tem H, Rovere, com E no final, @doutora Natália Rovere. E eu atendo na Clínica Imunovacin, que fica na Rua dos Andradas, aqui em Dayatuba. Muito bom. Natália, foi um prazer receber você. Prazer foi todo muito bom. meu, Esther. Só Obrigada. coisa boa para se falar. Vocês gostaram? Gostaram desse conteúdo? Eu adorei. Eu acho que a gente trouxe muita informação bacana. Eu acho que a gente pode abrir, né, a nossa cabeça em relação aos diagnósticos, a como nós devemos olhar, né, devemos olhar os nossos filhos, de que forma a gente pode perceber essa relação que ele está se estabelecendo com o mundo, ver essa possibilidade de relação que a criança faz com ela mesma e com o meio. Portanto, ter essa possibilidade de ver o mundo é fundamental, mas ver o mundo muito além das telas. É ver o mundo com o seu próprio olhar, não com o olhar imposto, né, de alguém que já te traz pronto um jogo, um conteúdo, enfim, ler o mundo com os olhos. Eu acho essa a melhor frase que a gente pode ter para hoje. Vocês gostaram desse conteúdo? Claro. Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Tenho certeza que muitas mães, muitos pais, muitas famílias vão poder olhar esse conteúdo e falar assim, olha, achei um caminho para resolver, às vezes, um problema tão pequeno e a gente consegue já desde o nascimento. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e eu estou aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe. E também você vai me encontrar no Instagram, nesse novo perfil que é @Preocupações de Mãe, sem acento, sem cedilha, juntinho. Esse é o meu caminho. Natália, muito obrigada pelo convite. Tudo que aconteceu. Espero ter contribuído aí para algumas mamães e papais e para que eles saibam que é possível examinar, então não precisa ter receio de levar no oftalmologista, que a gente consegue mesmo não falando, né? E que doenças acontecem em crianças também e elas precisam ser examinadas, ser avaliadas para ver se está tudo indo bem. E podem ser curadas. Podem ser tratadas, sim. Podem ser tratadas. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Foi muito bom esse papo, gente. Toda quarta-feira estamos aqui no Preocupações de Mãe. Um beijo, muito obrigada.